Então eu quero ler aqui para a nossa meditação nesta hora, no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu quero ler apenas o verso 2, e nós vamos discorrer algumas partes aqui da palavra do Senhor, amém? Êxodo 3, verso 1 e o 2, eu vou ler assim. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aleluias, Deus, é a tua palavra. Pai, é a palavra do Senhor. Pai, que trabalha, que trata conosco, que nos ensina, que nos exorta e que fala aos nossos corações. Assim como o Senhor falou comigo, Pai, quando eu estava lendo esta palavra. Que o teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um dos meus queridos, que aqui estão e aqueles que ainda estarão também ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom falar de Moisés, né? É tão maravilhoso falar desse líder. É um líder, queridos. É tão bom falar dele, porque ele tem tanto, mas tanto para nos ensinar. Quando nós falamos de Moisés, nós vamos lembrar exatamente de uma liderança separada e escolhida por Deus. Na verdade, foi o maior líder, né? Eis o porquê, quando Josué levou encargo de ficar, né, na liderança após Moisés, por que é que Josué temeu? Então foi preciso que Deus falasse para Josué: não temas. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não temas, sou eu que te ajudo, esforça, ser valente e leve esse povo para conquistar a terra. Eita, meu Deus, é o mesmo Deus que está dizendo para nós agora. Por que você está temendo? Não temas. Não temas, sou eu que te ajudo, eu que te sustento, eu que te fortaleço. Oh, glória a Deus! Nós aprendemos com Moisés a importância de nós obedecermos à voz de Deus e sermos aquilo que ele nos chamou para ser. E Moisés, assim como nós, ele não se achava com competência. Ele via nele debilidades, fraquezas, que nós também olhamos para nós e nós sentimos que nós somos débeis. Nós sentimos fraqueza e nós falamos: eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não sei se eu vou conseguir. Moisés também. E veja que Moisés, ele nasceu em uma época de uma grande repreensão. Quando Moisés nasceu, o que tinha, queridos? Um decreto de morte. Era um decreto. Todo varão vai morrer. Todo varão que nascesse é para morrer. Mas quando Deus tem um plano, quando é propósito de Deus, mesmo que o homem diga é para morrer, Deus fala: vai viver. É para viver. Sou eu que dou vida, eu fortaleço, eu sustento, ninguém vai tocar, não toca. E não toca mesmo, queridos. Não toca mesmo. Foi isso que Deus fez na vida de Moisés. O decreto era de morte. Era um decreto de morte, era morte. Mas aí Deus deu uma estratégia. Nós precisamos de ter estratégia. Tem situações nas nossas vidas que nós precisamos de ter estratégia, saber: Deus, como eu vou fazer? Ah, mas eu vou esperar que as coisas aconteçam. Não, nós temos que tomar iniciativa. Foi isso que a mãe de Moisés fez. Ela decidiu que ela ia ter aquele filho, que ela ia cuidar daquele filho e que Deus ia cuidar daquele filho para ela. Meu Deus. E ela arriscou. Queridos, o que tinha
Como ela podia preservar a vida daquele menino, daquele garoto? Era Deus que estava ali ajudando Joquebede naquele processo. E é Deus que nos ajuda, que nos fortalece. Era um grande propósito na vida de Moisés. O povo estava sofrendo grandes opressão. Eram grandes as opressões. E o povo estava clamando, eles queriam um libertador. E eles não sabiam que o libertador já estava ali. Mas tinha um tempo. Tinha um tempo. E o tempo é o tempo de Deus. Era o tempo de Deus. E no tempo de Deus, o que Deus fez? Deus fez com que Joquebede conservasse a vida de Moisés. Moisés fosse lá para o palácio, crescesse ali, aprendesse as leis, a sabedoria, a cultura, para depois, quando ele chegasse ali, ele saber como trabalhar, como agir. Porque quando Moisés, queridos, estava em Midian, e que Deus falou com ele, que ele teve essa visão, quando ele recebeu esse chamado, que chamado mais lindo que ele recebeu. Nós precisamos de crer quando nós ouvimos a voz de Deus. Moisés, quando ele ouviu, ele não entendeu que era Deus que estava falando, quando ele viu aquela sarça ardendo. Gente, Moisés vivia no deserto. Ele estava acostumado a ver sarça ardendo. As sarças eram acostumadas a arder, porque o deserto é forte e as plantações pegam fogo. A única coisa que ele não estava acostumado a ver era a sarça arder e não se consumir. Isso não. Então, quando ele viu que aquela sarça não se consumia, ele falou, eu vou lá ver o que está acontecendo. Ele foi se aproximando para saber o que estava acontecendo. Mas quando ele foi chegando, ele ouviu um brado, não se aproxime. Era Deus querendo falar com ele. Deus cria situações. Quando ele quer nos chamar, falar conosco e nos orientar para um grande propósito que ele tem nas nossas vidas. E foi isso que ele fez na vida de Moisés, meu Deus. Moisés, aquele foi criado no palácio, queridos. Aquele que presenciou aquela briga, ele não aceitou, falou, não, aqui não. Matou. Agora foi para lá, Deus levou ele para um período de preparação. Sabe, talvez esse período que nós estamos passando seja uma preparação para a grande obra a qual Deus tem reservado para mim, para você. E às vezes nós não estamos entendendo, estamos pensando que está doendo, está ardendo, está difícil o processo. Moisés passou 40 anos ali, Deus preparando ele. Quanto tempo Deus está te preparando? Quanto tempo você está aguardando aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que você ainda nem sabe, a obra pela qual Deus tem na tua vida? Qual é o tempo? Quando ele fugiu para o deserto, ele jamais sabia que ali ele ia ter um sogro que era sacerdote. Ele não sabia que estava reservado para ele. Mas ali ele se encontrou. Ali ele encontrou uma esposa, Zípora. E ali, queridos, Moisés, então, aquele que outrora tinha recebido uma educação lá na corte de Faraó, mas aquela educação não era suficiente para o que Deus tinha para ele. Era preciso aquele preparo ali no deserto. Era preciso ele ser capacitado ali no deserto para a obra que Deus tinha para a vida dele. Aleluias! Era um tempo de solidão, de escassez. E às vezes nós não entendemos. Nós falamos, Senhor, por quê? O que está acontecendo, Deus? É Deus preparando, querido, para a obra que Ele tem. É a preparação de Deus para a tua vida, para a minha vida, para nós. Aleluia. Essa preparação não durou um ano. Durou 40 anos, queridos. E nós reclamamos, né? Nós achamos que está tardando muito, não é verdade?
Nós reclamamos, nós reclamamos. Nós não queremos passar pelo processo, nós já queremos ser abençoados. Nós já queremos receber a bênção do Senhor. Aleluias. E Moisés foi cuidar de ovelhas. Para que esse processo? Podia ser outra coisa. Era para ele aprender que ele ia trabalhar com gente. E ele precisava de aprender ali com aquelas ovelhas. Ah, meu Deus. E ele passou por aquele processo durante 40 anos. Ele foi funcionário do sogro dele. E ali, como funcionário, ele aprendeu a cuidar daquelas ovelhas, tratando aquelas ovelhas, conversando com ela, recebendo orientação. E quando Deus então fala para ele: Moisés, é tempo de fazer uma grande obra. Israel precisa de uma libertação. E quem vai, Senhor? É você mesmo, Moisés. Mas eu não sei nem falar. Você também se sente assim, né? Quantas vezes nós nos sentimos assim, tão pequeninos, né? Quantas vezes nós nos sentimos assim, incapazes? E na verdade nós somos, queridos. Grande na nossa vida é Deus, poderoso é Ele. Nós somos incapazes. Eu sempre digo, o dia que nós nos sentirmos tremor e aquela fraqueza assim na carne, quando chegarmos para falar da palavra de Deus, nós estamos com um problema. Porque, queridos, nós temos que nos sentir pequeninos e saber que grande é o nosso Deus. É Ele que fala por nós. É por isso que nós nos sentimos assim, às vezes, pequeninos. Quando recebemos um convite desse para pregar, eu tenho comigo o seguinte: Senhor, o Senhor nunca diz não para mim, então eu também não quero dizer não para o Senhor. Eu não quero dizer não para o Senhor. O meu compromisso com Deus é esse, eu não digo não para Ele. Então, queridos, mas eu chego assim com muito temor e tremor, porque é a palavra. E essa palavra, ela traz vida, mas ela também mata se nós desviarmos ela da fonte verdadeira, porque nós temos que levar uma palavra cristocêntrica, que Cristo seja o centro da palavra. Uma palavra centrada em Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Aqui, quando ele viu essa sarça pegando fogo, ele então ouviu a voz e ele recebeu aquele grande chamado. Ele não sabia quem é que estava lá. Moisés não sabia quem é que estava lá. E ele perguntou quem é, e ele falou: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Mas quando eles disserem quem é que me enviou, o que eu vou falar? O eu sou me mandou. O grande eu sou, queridos. Foi o eu sou que enviou Moisés. Foi o eu sou que preparou Moisés naqueles 40 anos. É o eu sou que está conosco aqui. É o eu sou que nos guia. É o eu sou que nos direciona. E é formado, fixado, olhando para esse eu sou, que nós somos conduzidos cada dia, meu Deus. Aí, ele então falou: mas eu não sei falar. Eu não sei falar. Nós sempre temos uma desculpa, não é verdade, querido? Nós sempre apresentamos uma desculpa. Mesmo o Senhor mostrando para Moisés que aquela sarça queimava e não se consumia, mostrando aquele arbusto em chama. Aleluias. E ele ficou encabulado de ver aquela sarça intacta, em meio de um tanto fogo daquela chama ardente, mas nada a consumia. Olha a resistência do nosso Deus. Olha a resistência do poder de Deus, queridos. A resistência ou o poder vem do Senhor. Moisés estava acostumado a ver, mas não daquela maneira. Sabe, existem muitos enganos, queridos. Hoje nós vemos muitos barulhos
Nós vemos muito fogo. Nós vemos muito sapatear, que parece fogo, mas são fogo estranhos, queridos. São fogo estranho. E Moisés, quando viu, ele quis presenciar para saber que fogo era aquele. E quando ele chegou, ele percebeu que era um fogo diferente. Era um fogo diferente. E nós temos que estar atentos, porque no nosso meio hoje, nós temos visto muitos fogos que não são os fogos verdadeiros. São fogo estranho. São fogo estranho. Moisés, quando viu, ele quis saber. Glória a Deus. Moisés era considerado, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. E é por isso que a Bíblia fala que ele foi o maior líder. O maior pastor, né? Que conduziu o maior rebanho pelo deserto. A gente vai ver a resistência de Moisés. A resistência. Sabe, queridos, não tem nenhum problema em buscar poder. O que precisa é ter responsabilidade. O que precisa é ter estrutura para viver esse crescimento em Deus. Porque quando nós buscamos, o crescimento ele vem, o poder vem. Aleluia. E não se pode crescer sem resistência. E não é todos que podem receber mais do que já possuem. Não são todos. Moisés, ele recebeu porque ele passou por um processo de 40 anos, queridos, de preparação. E hoje as pessoas aceitam Jesus de manhã. E à tarde eles já querem ser donos de um ministério. Acaba de chegar. Aí vem com uma palavra enfeitada. Não foca realmente na palavra. Nessa palavra que transforma, que traz vida. Não é de qualquer maneira. Sabe? Muitos não podem receber mais do que já possuem. Porque se receberem, até deixa Jesus de lado. Quantos têm deixado Jesus? Porque já se acha agora dono. Agora já não precisa mais de Jesus, agora já usa o nome de Jesus. O poder, ele traz sensação de dependência. Tem muitos que já se sentem agora que já são independentes, já não precisa de ministério, já não congrega mais, já se autodominam já querem caminhar sozinho, pensando que Deus ainda estão com eles durante aquela caminhada. E muitos estão seguindo e sozinhos nós não podemos seguir. Muitos estão se perdendo quando recebem esse poder, essa presença. Aleluias. Deus deseja nos dar, queridos. Deus deseja trazer para mim, para você, tudo que nós precisamos. Eu acho lindo quando Davi declara para o Senhor assim: Deus, eu não tenho bem nenhum maior além de ti. Muitos estão focando em outras coisas, em outros bens, em poder, em sabedoria humana. Não permita que as bênçãos do Senhor te estraguem. Não permita que as bênçãos do Senhor te levem por outros caminhos. Não permita que o dinheiro atrapalhe a tua jornada, a tua caminhada. Não é pecado, não é proibido, queridos, ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. Não é pecado ter o dinheiro. Nós não podemos é que ele nos tenha. Ele toma conta da nossa vida. Não podemos deixar. Não.
de maneira nenhuma. Possuir coisas, ter bens, nunca foi problema. O mal é as coisas nos possuir, é as coisas nos ter. Então, para isso, nós precisamos de preparação. Por isso, o Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor, quem? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É isso o que nós vemos na vida desse grande líder. Não deixe que nada, querido, venha tirar a sua fé. Não deixe que nada venha atrapalhar a sua caminhada, a sua jornada. Moisés, ao olhar para aquela sarça, ele recebeu um renovo. E quando ele chegou ali, que Deus o utilizou para fazer todas aquelas... Ele foi simplesmente um instrumento. Quem fez a obra todinha foi Deus. Nós somos apenas um mero instrumento, queridos. Quem faz a obra é Deus. É Ele que faz, tanto querer como efetuar. É Ele, a obra é dele. É Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta, Ele que restaura, Ele que transforma. Nós somos apenas o instrumento que Ele vai utilizar para falar, para convencer. Foi isso que Deus fez na vida de Moisés. Moisés chegou ali e falou. Moisés conduziu aquele povo com sabedoria e com graça, com força, com poder. Aleluias, queridos, e foi uma grande multidão. Foi uma grande multidão que Moisés conduziu. Quando Moisés, em um percurso da estrada, ele sentiu que ele estava desanimado, enfraquecido. Talvez você é um líder, talvez você é um pastor, talvez você está cansado da caminhada, da jornada. Talvez você está até pensando em parar, em desistir, passar para a mão de outros, sem que Deus nem falou para você que é para você passar. Mas você está pensando, não, eu vou passar para outro, mas Deus não deu a ordem para você, que é para você deixar. Se o cajado está nas tuas mãos, e estava nas mãos de Moisés, mas ele estava sentindo cansaço. E o sogro dele chegou e viu aquela multidão, aquele esforço, aquele trabalho todo. Então, queridos, às vezes é preciso nós ouvirmos conselhos. O bom líder, eles têm que estar preparados tanto para ouvir conselho, como para dar conselhos. E Moisés então parou, quando seu sogro Jetro chegou e falou, não é bom o que você está fazendo. Você está cansando, você está se esgotando, você está acabando com a sua saúde, com as suas forças, suas energias e também com a desse povo. Olha aí o que você está fazendo. Nem tempo para sua família você tem. Cadê a sua família, Moisés? Quando você vê a sua família, Moisés? E ele pensou e falou, é verdade. Aí ele falou, presta atenção, você vai consagrar, vai separar aí 40 homens. E você vai ver o que Deus vai fazer. Moisés estava se sentindo fraco, querido. Largado, abandonado, igualzinho quando ele fugiu. Que ele encontrou lá, Midian, e chegou lá e foi cuidar das ovelhas ali do sogro. Agora o sogro está ali com ele ali, dando um conselho para aquele homem que Deus tinha um chamado tão lindo, aquele líder. E ele parou para ouvir. Quando chegou ali, o sogro orou e falou, agora presta atenção no que Deus vai fazer. Aquele homem que estava se sentindo fraco, Deus tirou da força dele. Ah, meu Deus, como eu acho lindo! Esse Deus é lindo, queridos. Olha, quando nós sentimos fraco, Paulo falou, é aí que nós somos fortes.
Quando nós nos sentimos pequenos, é aí que Deus nos coloca entre os grandes. Moisés estava se sentindo fraco, não estava conseguindo, abatido, e Deus então tirou da força, do poder que estava sobre Moisés, do Espírito, tirou, queridos, e colocou naqueles 40 homens. E todos foram fazer a obra do Senhor. E Moisés viu que ele continuou fortalecido, porque a força não vinha dele. Não é nossa, não, queridos. Não é nossa, não. A força que nós temos, ela vem é de Deus. A força é do Senhor. Por isso que Deus falou para ele: vai lá, Moisés, e diz que o Eu Sou me enviou. O Eu Sou está comigo. E foi o Eu Sou que conduziu aquele povo e aquele grande líder pelo deserto, meu Deus, meu Deus. E nós estamos, queridos, sendo conduzidos num grande deserto. Um grande deserto nós estamos sendo conduzidos. E o grande Eu Sou, ele está na minha, na tua, nas nossas vidas. E quando nós estamos pensando que nós não temos força, não resta mais nada, Deus. Senhor, eu já não tenho mais força. Aí então Deus vem com o grande poder dele, queridos, e faz algo extraordinário na nossa vida. E nós então percebemos que as nossas forças são renovadas. O poder de Deus chega em nós e nós somos fortalecidos. E o Senhor caminha conosco e nós chegamos até o lugar determinado por Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu na vida deste grande líder. Foi por isso que ele passou o cajado tão bem para Josué. E foi por isso que Josué estava temeroso, porque viu grandes obras que Deus realizou na trajetória e na vida daquele varão. E a mesma coisa, Deus diz para mim e para você: eu tenho visto, eu sei das tuas lutas, eu sei dos teus esforços, eu sei das tuas batalhas, eu sei das enfermidades, das fraquezas, das vezes que você quer desistir. Eu sei das vezes que você pensa: eu não posso mais, eu não consigo, porque eu estou me sentindo só. Parece que eu não tenho ninguém do meu lado, nada está acontecendo. Parece que quanto mais eu oro, mais eu peço, mais as coisas acontecem o contrário. É aí então que nós vamos ver o poder de Deus agir nas nossas vidas, queridos. O Espírito Santo do Senhor está dizendo para mim e para você: não se preocupe, vai em frente. E quando perguntarem o que você está fazendo, fala: na verdade, muitas vezes eu nem entendo. Mas o Eu Sou, o meu Deus, me enviou, que eu estou. E o que ele mandar eu falar, eu vou falar. E o que tiver que ser feito, ele vai fazer. Porque o Eu Sou está na minha vida. E eu estou aqui guiado e conduzido por ele. Aleluia. É assim, meus queridos, que nós temos que fazer e prosseguir. E Deus vai confirmar a obra que Ele tem na tua vida, no teu ministério, no chamado ao qual Ele tem para você, para conosco. Você acha que foi fácil para a irmã Ivani chegar aqui ao Brasil? 15 anos. Nesses 15 anos, você acha que a irmã Ivani não tentou vir? Muitas vezes. Comprei passagem, houve imprevistos, doenças, enfermidades, atrapalhos, passagens que nem foram ressarcidas ainda, de 4 anos, 5 anos, 6 anos. Deus é testemunha. E nós estamos aqui de pé. De repente, quando acontece de querer para vir, de surgir para vir, tantos imprevistos, querida, até na véspera. Mas eu falei: e agora eu tenho convicção de que é o momento, é a hora.
E para a glória do Senhor, queridos, aqui eu cheguei. Eu vim porque Deus me trouxe, não foi porque a irmã Ivani tinha forças, não. A saúde debilitada. Mas aqui nós estamos para a glória do Senhor. Mas aquele mesmo propósito, Senhor, eu não digo não para o Senhor. Eu não digo não, e eu sei que não é em vão nossa estada aqui, queridos. Você tem que entender que onde você está também não é em vão. É porque Deus tem um plano e um propósito. E que Ele faça em nós e conosco o que Ele queira, da maneira como Ele queira. E que a obra seja concretizada. Assim como Ele utilizou Moisés. Nós nos sentimos tão pequeninos, né? Nós achamos Moisés um grande líder, mas que ele possa nos utilizar, que nós tenhamos um pouquinho daquele espírito que foi tirado lá de Moisés, que venha sobre as nossas vidas também, porque é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Jesus, que ele falou: não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador que vai estar com vocês, guiando, consolando, fortalecendo, ajudando, abençoando, dirigindo. E Ele está conosco para nos ajudar, nos guiar, nos direcionar e falar através das nossas vidas. Então só basta que nós façamos como Moisés, obedecer. Ouvir a voz de Deus, obedecer e seguir as ordenanças do Senhor. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos dizer para o Senhor: eis-me aqui, conta comigo, eu vou, Senhor. Porque quem vai na frente é o Senhor. Aqui nós seguimos adiante, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai de amor, nós adoramos o teu nome. Nós te bendizemos nesta hora, Pai, porque tu és santo. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é aquele Deus poderoso, aquele Deus que faz chamada, aquele Deus que convoca, aquele Deus que capacita, aquele Deus que orienta, aquele Deus que sustenta, que levanta e que dá graça, Pai, para nós prosseguirmos a nossa caminhada, a nossa jornada, Pai. E nesta hora, neste momento, eu quero te pedir uma bênção para este irmão, para essa irmã, para esta vida, para este lar, para esta casa. Orienta, Pai, conduz, dê a direção, Pai, dê a direção nesta família, neste ministério, para esse pastor, essa resposta que ele tanto precisa da parte do Senhor. Traga, Pai, a tua resposta, a tua orientação e conduz o teu servo por sendas direitas e utiliza para a grande obra a qual o Senhor chamou e já está capacitando, Pai, para esta grande obra, para este grande evento. Em nome de Jesus, que almas sejam salvas, que vidas sejam libertas e que o poder do Senhor seja, meu Deus, em cada vida, em cada coração. Muito obrigada. Em nome de Jesus oramos e já agradecemos. Amém. Graças a Deus.